Vamos lá. Cristologias. A estrutura simbólica da cristologia corresponde ao fato de que a cristologia é essencialmente interpretação de Jesus. De quem? Jesus. Né? Seu caráter de contínuo processo é demonstrado pelo pluralismo das cristologias neotestamentárias, ou do Novo Testamento. Perceba. O dinâmico processo que gerou diferentes comunidades durante o primeiro século não se deteve. Com base no desenvolvimento das cristologias neotestamentárias, agora vistas, a partir da perspectiva, interpretação simbólica de Jesus, pode-se depreender uma série de conclusões acerca da estrutura da própria cristologia. O que é que esse texto aqui que eu li quer nos dizer? Com o passar dos anos, a matéria cristologia passou a ter aquilo que nós, teólogos, chamamos de pluralismo das cristologias. Ou seja, várias histórias de Jesus ou de que ele seja. Como eu li, esse dinâmico processo se iniciou aonde? No século I. Com quem? Daquilo que a gente falou de tarde. Através da igreja do século I. Então, vocês se lembram das teorias acerca de Jesus Cristo, que a gente falou no básico? Quais são as teorias? Esqueci. Eu disse que ia pegar hoje todo mundo. E aí, como é que eu vou desenvolver o assunto se vocês esqueceram? Aí a gente perde tempo. E aí o que era para falar, não fala. Aí passa para outra aula. E aí os 4 dias que eu tenho é encurtado. Por quê? É culpa do professor? Existem algumas teorias, não existem algumas teorias, né, acerca de Jesus Cristo? Quais teorias foram? Alguém se lembra? Diga uma pelo menos. Teve a teoria dos Ebionitas, a teoria de Ário, Apolinário. Não foi isso? Vocês entendem? Então, queridos, existiu muito pluralismo das cristologias. E quem começa isso é, de fato, a igreja do século I. A igreja do século I foi a igreja responsável de, podemos assim expressar, doutrinar ou embasar as futuras gerações. Só que alguns deles não tinham o entendimento e a perspectiva que, se eles não fizessem algo que fosse concreto, que fosse verdadeiro e claro de se entender, iria trazer o que existe hoje. Um pluralismo das... É muito tipo de Cristo que a gente vê hoje. Eu vi uma vez um jovem falando que Cristo era um homem, era um ET. Falou mesmo. E se ele começar a pegar textos bíblicos, como eu já vi os residentes dessa tese aí, se ele pegar textos bíblicos, ele vai conhecer. Vai conhecer um bocado de gente. Isso. Então, esse extraterrestre, de fato, o que não é da Terra é esse. Mas se tem, de fato, se tem uma galera, eu não posso chamar eles de religião, porque eu não sei nem ao menos o que eles são. Mas existe uma galera que crê, né, e que defende fielmente: foi escondido de vocês, ele virá sobre as nuvens, ele virá como? E aí, tanto é que na reunião do culto dessa galera, se tem ao fundo uma grande nave entre as nuvens, se fala de abdução. E ele pega os textos bíblicos e aí confundindo um bocado de gente.
Por quê? Por causa do pluralismo das cristologias. Cada um fala de Jesus do jeito que quer e do jeito que entende, do jeito que quer entender. Mas não fala de Jesus como a própria Escritura diz. Eu observei dentro de umas duas aulas aqui, alguns alunos que uma vez concordavam com uma coisa e depois estavam concordando com outra. Isso significa que, de fato, de verdade, a pessoa não tem o seu contexto embasado. Uma coisa é você não saber e você reconhecer. Outra coisa é você defender uma tese e dizer que não muda e aí mudar. E eu estou aqui, hoje eu não estou para ensinar, não. Hoje eu estou para mostrar a tese. Hoje eu estou para mostrar a tese. Então, a gente precisa tomar cuidado com o pluralismo das cristologias. É muita cristologia. Cada um fala de um Cristo diferente. E a gente vai discorrer sobre isso. Viu? Mas antes disso, eu quero que a gente vai ler todo esse texto aí. Tudo que a gente vai ler hoje. Porque se é para usar a Bíblia, a gente vai usar. Não é, queridos? Filipenses, vamos primeiro em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Oi? Prestar o quê? A Bíblia? Pronto, presta. Filipenses, a gente vai, fique tranquilo, a gente vai ler. Aula passada foi 2:5. Todos acharam? Olha aí. 2:5. Filipenses 2:5. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em... Havia em quem? Ele tinha a condição, mas não se apegou à sua igualdade. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, servo, é tudo a mesma, está servindo. Davi disse que era um escravo de orelha furada. Servo é o quê? Servo, não é isso? Pronto. Ele assumiu forma de quê? O texto diz que ele assumiu a forma de servo. Então ele não era. Não é isso? A gente está trabalhando aquilo que a primeira aula que eu dei. Interpretação. A gente vai interpretar. Vírgula, texto, palavra. A gente vai interpretar tudo aqui. Então ele não era. Ele assumiu. Ele não nasceu na condição de servo. Ele se fez, não foi? Eu estou falando que está aqui. Viu? Vamos lá. Tornando-se semelhante aos... Então ele não era, né? Assim, apresentando-se como simples... Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou grandemente, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro. Espera aí, irmão. Lhe deu o nome que está acima de qualquer outro. Qualquer outro. Se refere a qualquer um. Tanto no céu. Mateus 28:18. Você sabe o que está escrito lá? É o texto que eu mais gravo toda a minha vida. Foi me dado pelo Pai. Por quem? Pelo Pai. Toda a autoridade. Então o nome dele cobre o nome de qualquer. É isso, professor. O senhor está
blasfemando? Não estou blasfemando, não. A gente está falando de uma realidade aqui que está escrito no texto. E quem deu essa autoridade a Jesus? Ou ele mesmo? Cadê? E toda língua confessa que Jesus Cristo é um? Para a glória? Beleza. Tranquilidade isso aí. Vamos lá em Colossenses agora? 1:13. Você vai entender. Todos acharam? Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo? Pronto. Deus Pai nos arrancou do poder e nos transferiu para o reino do seu... Espera aí. Ele fez o quê? Não, antes ele fez o quê? Uma transferência. Quem foi que transferiu? Quem foi que transferiu? Cadê os alunos daqui na igreja? Quem foi que transferiu? Isso. Foi Pai, foi Deus. Ele nos transferiu para o reino do Filho. É ele que está escrito aqui. Não é isso? Pois é. Cadê? No qual temos a redenção e a remissão. Ele é a imagem do Deus, o primogênito, anterior a qualquer, porque nele foram criadas todas as... Foi em quem que foi criado? Nele foram criadas todas, tanto as celestes, como as terrestres, invisíveis, como as invisíveis. Tronos, soberanias, autoridades, principados, tudo foi criado por meio dele para quem? Ele existe antes de todas as, e tudo nele subir. Ele também é a cabeça dela. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter primazia, porque Deus, a plenitude total, quis nele. Repete comigo. Aí se eu falasse 3 palavras hebraicas aqui, todo mundo queria repetir. Pois é. Então, é isso mesmo. Se fosse 3 palavras hebraicas, todo mundo ia querer. Mas fala do jeito que está com vocês aí. Vocês podem recitar. Hoje eu vim para mostrar o que a Bíblia diz. Estou dando aula disso. Então, vocês estão vendo aí, né? Pois é, na minha etapa, porque Deus, a plenitude total quis nele. Toda a plenitude. Alguém sabe o que significa a palavra plenitude aqui? Grandeza. 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso. Mas vamos no versículo 1 para não dizer que eu estou usando o texto sem pretexto, né? Sem contexto, né? Pois é. Deixa eu esperar baixar. Tem que ser educado. Esse é o nosso ministério. Nós o temos pela misericórdia de Deus. Por isso, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos concretos
procedimentos secretos e vergonhosos. Não agimos com astúcia nem falsificamos a palavra. Ao contrário, manifestando a verdade, nos recomendamos diante de Deus a consciência de cada homem. Porquanto, se o nosso evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem, para os cuja inteligência o Deus desse mundo fez o quê? A fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória, que é o quê? A imagem de Deus. Mais claro do que isso, quer? É o que eu estava falando aqui, ó. O pluralismo das cristologias. É o que está aqui. O evangelho continua e está obscuro para aqueles que se perdem. É gente que crê, ó, em tudo que é tipo de cristologia. Crendo em vários estudos de Cristo. Uma coisa é você aprender. Eu estava falando isso aqui mais cedo, não foi, pastor? Eu estava falando isso mais cedo, né? Ó, de todo conhecimento que eu tenho, eu só concordo com 60. Não foi? Eu só concordo com 60, porque conhecer não significa que você vai concordar. Aprender é uma coisa. Vocês precisam aprender. E se depender de mim, eu vou colocar tudo que é tipo de professor que tem opinião contrária à minha, para vocês aprenderem. Mas aí é vocês embasando-se nas escrituras, mediante aos seus estudos, e não aquilo que eu falo, que até agora eu não falei nada. Eu só recitei o quê? A Bíblia. Diga. Não entendi. Eu nem estava aqui. Eu nem estava aqui. E eu nem soube. E eu nem soube do que se foi dito aqui. Nem soube. Então a gente já entende aqui, né? O capítulo 4, versículo 4. Né? Vamos em João 1. Eu já conheço, mas a gente precisa ler. Isso. João 1, Evangelho. Todos encontraram? Vamos aguardar. Todos acharam? Eu vou ler na minha tradução. No começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para quem? E a palavra era quem? No começo ela estava voltada para quem? Tudo foi feito por meio e de tudo que existe, nada foi feito sem. Nela estava e a vida era luz. Essa luz brilha mais e as trevas não conseguiram. As trevas não conseguiram o pluralismo. Porque o que trouxe confusão para a igreja do primeiro século até hoje sobre Jesus é esse aqui, ó, as várias ideias de Jesus. A gente vai discorrer nessa matéria. A gente vai falar do Jesus histórico, a gente vai falar do Jesus divino, né? A gente vai falar do Jesus na opinião de todo mundo. A gente vai discorrer disso aqui. A gente precisa falar do pluralismo para a gente conhecer. Assim como a gente conheceu no básico as teorias, né? Dos ebionitas, de Ário, de Nestório, de não sei quem das quantas, a gente discorreu, não falou sobre isso? A gente vai falar também sobre alguns dentro do pluralismo se referindo a Cristo. E aí a gente vai para a Bíblia. Do mesmo texto que a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar com todos eles. Então, se tiver um que entre nisso aqui, aí a gente vai concordar. Não é isso? Porque está onde? Na Escritura. Aí se não tiver, aí a gente vai ter que ver se faz parte
do obscuro ou não. Beleza? Eu vou falar a palavra hebraica para todo mundo dizer beleza. Porque quando se vê hebraico aqui, todo mundo fala. Agora, quando vê português, claro, ninguém vai falar nada, não diz nada. Eu só estou vendo o pastor ali falando, o Vital falando, não há ninguém falando nada. Vamos lá. Isaías 9, 5. É Iremiyahu ou Yeshayahu? Pronto, falei hebraico. Falei hebraico. Iremiyahu e Jeremias, não é isso? Yeshayahu. Isso. Isso aqui todo mundo sabe. Esse texto aqui todo mundo sabe de quem se refere, né? Isso aqui é um texto claro. Todo mundo conhece. Todo mundo fala uma oração, né? Aqui. Porque nasceu para nós um menino. Filho nos foi. Sobre o seu ombro está o manto real. Ele se chama Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte. Espera aí, irmão. O menino é pai? O menino é o quê? É pai? Ele já é pai, o menino? Que pai é esse? A gente está fazendo um trabalho minucioso. Está indo versículo por versículo, ó, vírgula, ponto. É isso que você tem que fazer em casa. É esse trabalho. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo aqui, dando para vocês a moldagem das aulas passadas com o assunto discorrente que a gente trouxe até cá. Só para vocês entenderem. Né? Pai para príncipe da paz, né? Grande será o seu domínio, né? E isso, trono de Davi e seu reino, firmado, reforçado com dinheiro e justiça, existe agora para sempre, o dinheiro. Pois bem. Apocalipse 19. É 19, 16. Perdão. É? Pois é. No manto e na coxa, né? No manto, que é no caso na coxa, né? Que é sobre a coxa, não é na coxa, que é o manto que está sobre a coxa, ele tem o nome escrito Rei e Senhor. Ele é rei dos reis, né? Ele não é um rei. Ele é aquele que é rei dos reis. Mas ao mesmo tempo é pai. Como é que entende? Mateus 8, 28, eu falei aqui, né? Mas vamos lá. Mateus 28 não. 28, 18. É isso. É isso. Tá errado. Isso. Acredito que sim. Isso. Deixa eu ver aqui, só para eu... É isso mesmo. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade me foi dada a mim no céu e sobre... Aí eu falo com os pregadores: podeis fechar a vossa Bíblia. Em todo tempo, você não vê em nenhum desses textos, em todo tempo você não vê em nenhum desses textos Jesus sendo a segunda pessoa.
Ao mesmo tempo que ele é filho, ele é o pai. A gente vai precisar compreender algumas questões dentro, primeiramente, do Jesus humano. Porque eu não posso falar do Jesus humano e falar do Jesus Deus da mesma maneira. E você vai entender o que eu estou querendo falar. Vamos lá. Em todo o texto aqui você vê falando filho como uma pessoa. Você vê falando aí, foi o que uma vez me disseram quando eu estava dando aula sobre essa mesma matéria em uma igreja. Mas por que o texto bíblico nos fala que ele estava à direita do Pai? Se ele e o Pai é um só, por que ele fica à direita? Porque logo quando me vem essa ideia, aí já me vem a mesma ideia da... Aí eu vou ter que descrer da trindade para crer na dualidade. Eu vou colocar mais um pluralismo da cristologia. Se tiver alguém que esteja discordando de mim, discorde. Agora pegue o texto e me mostre. Então eu vou ter que botar a dualidade aqui. O Deus duo, o two. A gente vai entender sobre essa questão do porquê ele está à direita do Pai. O Novo Testamento é um documento normativo para a fé cristã e contém também uma pluralidade de cristologias. Por quê? Tradução atrás de tradução, um inserimento de pessoas que, ao traduzir a Bíblia, inseriram muitas coisas que trouxeram a pluralidade, que na verdade trouxeram não, incentivaram mais ainda a pluralidade da cristologia. Porque, sinceramente, a gente não consegue interpretar o texto sagrado utilizando apenas João Ferreira de Almeida. Consegue? Tem que ter outras Bíblias para poder fazer a... E quanto mais antiga for, não é isso? Vamos lá. Contém uma pluralidade de cristologias diferentes, em alguns casos assimétricas. Como assim? Desigual. Que não é igual ou semelhantes, em que não há desigualdade. Né? Esse problema desaparece com o reconhecimento da estrutura simbólica de Cristo. Cristo aparece na Bíblia, Jesus aparece na Bíblia como Jesus simbólico, e ele aparece na Bíblia como Jesus humano, ele aparece na Bíblia como Jesus histórico e muitos outros. Só que esse problema desaparece com o reconhecimento da estrutura simbólica, ou seja, o que é correto. Vejamos, Apocalipse, capítulo 4. Depois do capítulo 4, a gente vai ler o capítulo 5. Mas primeiro a gente vai ler o quê? O capítulo todo. Hoje a gente vai ler Bíblia. Capítulo 4 do Apocalipse, o texto diz: toda vez que você for ou na igreja, ou em qualquer lugar, ler o capítulo 4, do capítulo 4 em diante, não precisa você falar capítulo 4, versículo 1. Não. Capítulo 4 em diante. Depois de escrever às igrejas, a carta às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu tinha ouvido falar, ouvido falar-me como trombeta, disse: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu o quê? Um trono. No trono, alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono, ou arco de Deus, com reflexos
quartzos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24. E neles, 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco, e com uma coroa de ouro na cabeça. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Isso aqui faz alusão àquilo que aconteceu lá no deserto. Vocês se lembram? A mesma coisa que aconteceu no deserto, os relâmpagos e trovões que saem do trono, foi a mesma coisa que aconteceu com o monte que tremeu. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como um cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos, pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parece um leão, o segundo parece um touro, o terceiro rosto tem o rosto de homem, o quarto parece uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem parar eles proclamam Santo, Santo, né? Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso aqui traz a alusão que está no texto tanto de Isaías quanto de Ezequiel, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem, né? Os seres vivos dão glória e honra e ação de graças ao que está no trono e que vive para sempre. Cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante dele, que está sentado no trono, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da sua cabeça e coloca diante de Deus, e todos eles proclamam: Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas pela tua vontade, eles começaram a existir, foram. Vi depois um livro na mão direita daquele que estava sentado era um livro escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7. Então o anjo forte proclamava em alta voz: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Versículo 3 está escrito o quê? Todo mundo dizendo em alto e bom som. A sua primeira palavra do versículo 3. 1, 2, 3. Acabou. Ninguém nem no céu. Não, só no céu aqui é suficiente. Ninguém nem. O livro está onde? Na mão. Aí o texto está dizendo que ninguém no céu consegue abrir esse livro. Não é isso que o texto está escrito? A gente vai dar continuidade. Se é ninguém. Ninguém. Mas espera aí. O livro está na mão de quem? Mas ele está dizendo que ninguém. Sou ele quem? O que está sentado? É o que está sentado ou é o Cordeiro de Deus? Quem é digno de abrir aí é o Cordeiro. E Deus, então Deus não pode abrir. Pode sim ser a mesma pessoa. Todo mundo falou, não foi? Todo mundo falou. Porque o texto está dizendo que ninguém consegue, ninguém, nem no céu, e nem na terra. Ninguém pegar, irmão. Deus não consegue abrir esse livro? Sim. Mas por que o texto diz que é o Cordeiro? Vamos lá, irmão. O descendente do rei Davi vence para abrir o livro e seus 7. Vamos lá. Ninguém no céu, na terra, nem no mundo dos mortos era capaz de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou ler esse livro. Perceba que no capítulo 4, ele viu quem no trono? Quem está no trono? Pronto. Um dos anciãos me consolou: pare de chorar. O leão da tribo de Judá, o rebeco de venceu. Ele é capaz de romper os selos e abrir.
resposta está aqui para você. Porque só Jesus conseguia abrir o livro por honraria, porque ele que morreu pela humanidade. Então foi dada a ele essa honraria. Mas por que antes disso ninguém? Então Deus não tinha capacidade de romper o livro porque ele não tinha morrido. Não. O que eu falei foi a respeito de honrar quem fez o sacrifício. Porque Deus é infinito, Deus não morre, quem morreu foi o Filho, simbolizando o Cordeiro. Mas a morte foi de cruz, ele não morreu. Então você tá afirmando que o Filho não é Deus e por isso, e por causa da morte dele, ele conseguiu abrir o livro. Foi pelo sacrifício. Isso aí é uma forma de honrar ele. O único que tinha a condição de abrir foi o nosso pecado. Mas Deus é santo. É isso, justamente. O que está no trono. O que está no trono. Só ele tem capacidade. Aqui o versículo 6. Vamos lá. De fato vi o Cordeiro. Estava entre o trono com os 4 seres vivos. E os anciãos estavam de pé, com ele imolado. O Cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Espera aí. O Cordeiro tinha o quê? E 7? Isso aqui está falando da imagem de Cristo ou de uma forma simbólica? Simbólica, não é isso? Todos concordam? Então tá. Pois é. Cadê? 7, né? Então o Cordeiro veio receber o livro da mão direita. Ele veio receber o livro da mão direita daquele que está assentado. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se ajoelhavam diante do Cordeiro. Cada um tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, abrir seus selos, porque foste imolado, e o teu sangue adquiriste para homem de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre toda. Em minha visão ainda vi um clamor de uma multidão de anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhões de milhões e milhares de milhares, que proclamavam em alta voz: Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o que mais? E aí você vai ver a mesma coisa lá, ó, tudo escrito aqui, do versículo 13 em diante vai estar a mesma coisa. Isso aqui Minha resposta não foi correta, porque eu li aqui. Isso aqui é simples. Ninguém pode ver Deus. Deus não pode ser visto por ninguém. Nem por quem está na terra e nem mesmo por quem está no céu. O único que conseguia andar, mas não conseguia ver Deus em sua essência, em sua plenitude. Deus é imensurável. João, de maneira nenhuma, por mais que ele fosse arrebatado de espírito, o espírito de João estava conjugado a uma carne, a uma mentalidade humana. Existiram coisas que foram escritas que disseram assim, ó, isso aí não diga, porque não vai ser compreendido pelos homens. Então ninguém vai compreender quem é Deus e como Ele é. É por isso que os textos que eu li se referem a Jesus sendo a imagem de quem? De Deus. Perceba que nele está toda a plenitude de quem? É por isso que ele consegue abrir o livro. Porque Deus se colocou, em outras palavras, né? Se colocou em Cristo e Cristo já estava nele. Está escrito, irmão. Está aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é algo, no capítulo 4 não tem simbologia nenhuma. Mas no capítulo 5, João está vendo tudo aqui, uma cerimônia de coroação de forma simbólica. É Deus pegando a coroa e dizendo assim, ó, tome. E ele fazendo parte de Jesus.
Isso aqui, o capítulo 5 é algo simbólico. Mas a resposta pode estar errada? Não. Então, vai Isaías, no caso, que fala sobre ele viu, olha, tudo. Ele estava fazendo, de fato, de verdade, ele estava fazendo a cerimônia de coroação. E será que Deus, ele dá a sua coroa para alguém que não seja ele mesmo? Está escrito, né? Aí se me disser, aí ó, vou correndo, irmão. Pedir pluralidade, já estou cheio. É muita pluralidade. Mas o que a gente vê é um bocado de gente aceitando as pluralidades. Se ao menos eu fico alegre quando eu estou pregando, eu estou vendo claro. Eu fico revoltado porque não presto atenção no ouvir. Mas eu fico alegre quando eu estou pregando e as pessoas estão aqui anotando. Porque quer saber se está certo? Domingo agora eu estava pregando. O pastor Ivan falou o quê? Enquanto o pastor Wesley estava pregando, eu estava percorrendo a Bíblia toda para ver se o que o pastor Wesley estava falando era verdade. É meu pai, mas ele entende que se eu estiver errado, a gente não pode fugir disso aqui, ó. Eu estou falando uma coisa de mim? Porque na primeira aula que eu dei aqui, do médio, né, que de hermenêutica, a gente vai trabalhar. A gente tem que trabalhar o quê? Interpretação do texto, não é isso? A gente precisa saber se é alegoria ou se não é alegoria. Se é simbologia ou se não é simbologia. Mas o Jesus humano, a gente vai trabalhar nisso aí. Calma. Deixa eu ver aqui. E não. Mas o Jesus humano, porque às vezes a gente fala do Jesus humano pensando que ele era Jesus Deus. A gente leu o primeiro texto, não foi? Que ele se abdicou, né? Bora lá ver o que o Jesus humano falou. João capítulo 5. Eu não posso atribuir o Jesus humano ao Jesus Deus. Porque se eu disser que o Jesus, que o que Jesus humano fez foi a mesma coisa, aí eu vou entrar em confusão. Aí vai ter confusão. Porque a gente percebe que Jesus, vou dizer uma coisa, Jesus, o nome Jesus, a pessoa Jesus, não estou falando o verbo, Deus, estou falando a pessoa Jesus, que é Deus, o Jesus em si, humano, ele aparece no Novo Testamento. Jesus. Ele aparece onde? No Novo Testamento. Capítulo 5 de João. Essa daqui talvez esteja diferente das suas traduções, não sei, né? Mas eu tenho o maior texto. Não, capítulo 5, versículo 36. Né? Mas eu tenho o maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai, que quem? O Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço. Testificam de mim que o Pai e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes. Aqui é Jesus humano. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, ou seja, ele está dando a condição da vida eterna, está ou seja, melhor dizendo, conjugada a ele. Não recebo glória. Aqui é Jesus o quê? Humano. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitas. Se eu vier em seu próprio nome, e esse aceitareis. Como podereis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra
que vem só? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis, porque de mim escreveu, mas se não creres nos meus escritos, como crereis nas minhas? Perceba que ele sempre está conjugando Deus, não como ele, mas como Pai. Por quê? Porque aqui é Jesus humano. É o que Paulo fala lá, queridos, ó, em Filipenses. Então eu não posso utilizar as palavras, de Jesus humano, referindo a Deus como Pai, e dizer que Jesus ali não é Deus. Porque ele está subconjugando o Pai acima, claro. Jesus em si, humano, histórico, a gente vai precisar compreender isso, vocês precisam compreender isso. Jesus histórico está falando, não dele, porque ele está em uma ocasião, em situação de servo, de escravo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele não pode se subjugar Deus, porque o próprio texto sagrado, que não é o pensamento do professor, diz que ele mesmo se humilhou. Então ele não pode falar de si mesmo. Ele tem que se referir a si mesmo, a pessoa do... Tem alguma dúvida referente a isso? Ou alguma contraposição? Alguém tem? Vocês estão tomando o que eu estou falando tranquilo? Não tem nenhuma? Milagre. Eu acho que eu vou ouvir mais vezes assim para dar aula. Estou dando risada. Vamos lá. As cristologias neotestamentárias só se opõem umas às outras quando equivocadamente interpretadas como linguagem discursiva, conceitual e descritiva. Você precisa interpretar tudo nas Escrituras, tudo, em uma linguagem discursiva, conceitual e mas nunca conceitual ou discursiva, conceitual e descritiva equivocadamente. Porque você pode destruir uma interpretação bíblica. Porque é o problema hoje dos pregadores. A sua autointerpretação. Eu entendi, não. A palavra me diz. O texto me diz. As escrituras afirmam. Mas eu só posso dizer isso se eu interpretar as escrituras dentro de uma linguagem discursiva, conceitual e descritiva da maneira correta e certa. E não... O que é linguagem discursiva? Teria a ver com a atuação do usuário da linguagem em uma formação discursiva ou sociodiscursiva, entendida de uma maneira bem simples e mais operacional, como o conjunto das formas específicas para estabelecer a significação, os sentidos que estão em funcionamento em um recorte sócio-histórico, ideológico de uma sociedade ou cultura, dentre outros. Só que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, porque eu sei que a maioria não entendeu. Vamos lá. Uma redação discursiva, para você entender o que é linguagem discursiva. Uma redação discursiva é um tipo de texto que tem como objetivo convencer o leitor sobre uma determinada opinião ou ideia. Ela é caracterizada por ser argumentativa,
e exige que o escritor apresente uma tese, desenvolva ideias e use recursos retóricos para convencer, isso é uma linguagem. Agora imagine uma linguagem discursiva. E é o que muita gente faz. É argumentativo. Pessoas acham um argumento. Porque é como muitos biblicistas falam. A Bíblia hoje dá argumento para você falar qualquer coisa. E ele vai fazer o quê? Com todo o argumento, tudo que ele preparou, uma tese. E o que ele vai fazer com essa tese? Fazer com que você seja convencido. O trabalho não, ó. Para você ver. Se você não vai comer gato por lebre. Quando você vai falar línguas estranhas, é sapatear no fogo. Linguagem conceitual. É a linguagem das ciências, das filosofias, sentidos apropriados que falam das emoções, dos afetos, sem que sejam confundidas. Ela busca dar convencimento por meio de argumentos. E utiliza-se também do raciocínio e tem por convencimento que está cheio aí de anticristo aí, provando, ó, meio mundo de coisa. Ele está trazendo uma linguagem e tem a linguagem descritiva ou descritiva. Texto descritivo é aquele que trabalha de maneira pormenorizada. Vamos lá, voltando. Texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado local, acontecimento, pessoa, objeto ou seja, linguagem descritiva é aquela que você pega aquilo que a gente faz aqui agora. Vírgula por vírgula, texto por texto, palavra por palavra. Agora imagine o cidadão. Seria melhor uma explicação de pormenorizada? Pormenorizada é aquele. Isso. É bem. É aquela leitura que você vê aqui, ó. Estenderei a mão contra eles. Estenderei a mão contra eles. Eu só estou aqui, eu quero entender isso aqui. Mediante um contexto inteiro. Entendeu? Vamos lá. A cristologia começa com quem? E fiquem cientes e estudem, porque ao final eu vou fazer uma avaliação. Eu preciso. Vamos colocar tudo. Vamos colocar tudo. Jesus é a fonte e o substrato da cristologia. E a cristologia versa sobre o ser humano. O ministério de Jesus consistiu em uma explícita mediação de Deus. Por consequente, Jesus é abordado não apenas em si mesmo, mas decididamente como meio ou mediador. O Jesus o quê? Ele aparece como mediador de quem? Em um nível descritivo e histórico, portanto, pode-se representar o que Jesus fez em termos de mediação simbólica. Né? Foi aquele que mediou Deus e as pessoas encontraram Deus. E isso. Com que autoridade isto faz isso? Então, tudo que ele fazia tinha um... Mas é o Jesus humano. Ele não está se dizendo ser Deus, ele está se declarando como mediador. Mas a luz que ele está transmitindo, as pessoas estão vendo que ele é quem? Não vai vós também? Com a multidão? Como eu irei? Se só tu. Até eles esperaram o tempo certo para chamar Jesus de Deus.
chamou Senhor. A única vez que ele expressa essa palavra Senhor é depois do quê? Depois de Jesus ressuscitado. Até eles. A reciprocidade aqui pode ser sublinhada, né? As pessoas encontravam Deus em Jesus porque Jesus mediava Deus, né? De um lado, a mediação de Deus realizada por Jesus ocorreram em diversos níveis de sua atividade. Vamos lá. De um lado, a mediação de Deus realizada por Jesus Cristo ocorreu em diversos níveis de sua atividade. Jesus foi o mestre. Jesus foi um exorcista. Jesus curou. Jesus reconciliou. Jesus acolheu os excluídos. Jesus agiu como Deus que ele pregou. Como as pessoas não o reconhecem como Deus? Porque ele prega e ele age. Forte, né? Marlene fez uma cara assim, ó. Já não sei arrepiar a tatuagem. A tinta chega e realçou mais, né? Passando que você foi pro tatuador ontem, né? Jesus sempre foi o símbolo de Deus. É aquilo que eu estou falando. Deus, ele não tem uma imagem física. Ser humano, por mais que nós viéssemos a passar em um corpo incorruptível, nem todo mundo vai ver Deus. E quando ver Deus, que fala lá em Mateus capítulo 5, os que verão a Deus, é o Deus na imagem do Filho, que é Ele mesmo. Deus precisava, isso aqui eu estou falando desde o básico, irmão. Deus precisava de uma imagem, ó, para ser vista, porque Ele, na sua totalidade, Ele é tudo. Ninguém consegue ver Ele. Então, é uma imagem que precisa ser. Então, Jesus sempre foi o símbolo de Deus, né? E foi um símbolo em ações mediadoras, pois até os seus discípulos encontraram Deus nele. Os símbolos vinculam significado universalmente relevantes através da sua concretude com entidades específicas. Você conhece, né, o material através do quê? Do símbolo. Aquele símbolo eu conheço. Eu sei quem é, eu sei o que é. Então Jesus, ele de fato é o símbolo de Deus. E na próxima aula, vou dar essa colher de chá a vocês.